Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é enorme e grande prazer, como sempre, que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste último sábado do mês de fevereiro, sábado dia 22 de fevereiro de 2025, partilhar com vocês, meu amigo, minha amiga, uma nova série de mensagens que o Espírito do Senhor Jesus iluminou e Ele quer que eu partilhe com todos vocês. É bem verdade, essa nova série de mensagens é um pouco a resposta por que as pessoas têm fracassado na vida, por que as pessoas não estão a conseguir se realizar, por que os projetos das pessoas não estão a conseguir se concretizar. É exatamente por causa disso que você irá de ouvir essa mensagem, essa nova série que o Espírito do Senhor Jesus tem para nós. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que à medida que nós vamos tendo relacionamento com Deus através do devocional, da oração e do estudo profundo da palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai sempre nos iluminar, ele vai sempre nos dando as revelações, e a revelação ele é progressiva, ela é infinita. Deus nunca acaba, Deus não cabe no infinito, essa é a palavra certa. Por isso dá suma importância de eu e você nos relacionar com Deus. Ele quer ter relacionamento comigo, Ele quer ter relacionamento com você, e o proveito será todo nosso, amém? Eu vou fazer oração, então vamos então assim conhecer essa nova série de mensagens que o Espírito tem para nós. E essa primeira parte vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um prazer, Santo Deus, estar na Tua presença. Mais do que isso, abrir os meus lábios e oferecer a Ti sacrifício de louvor e de adoração. Tudo o que eu desejo é me apresentar a Ti e me oferecer como oferta e sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor, que é o meu culto racional. A Tua palavra ela declara dizendo que tende, pois, irmãos, intrepidez, a ousadia, ao entrar nos santos de santos pelo sangue de Jesus. Que neste dia de hoje, meu Deus, que o Teu Espírito, como sempre, Ele venha ministrar por intermédio de mim. O Senhor, ó Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia, para com aqueles que Te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor, ó Deus, que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Que a minha matéria humana seja reduzida a pó e que o Teu Espírito ele possa ministrar por intermédio de mim, e que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e ajudar ela a tomar decisão de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Toma a direção dessa nova série de mensagens. Eu tenho que louvar e agradecer pela Tua graça na minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. Para essa nova série de mensagens que o Espírito do Senhor Jesus tem para nós, está em 6 textos da palavra do Senhor. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz o texto sagrado: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O segundo texto que vai confirmar esse texto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, diz o texto sagrado, Paulo falando: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E o terceiro e o quarto texto está na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 18, diz o texto sagrado, a respeito de Cristo: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. E o quarto texto está no capítulo 4 da Epístola Universal aos Hebreus,
capítulo 4, versículo número 15. Diz o texto sagrado que: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes como nós, em tudo foi tentado, em todas as coisas, porém sem pecado. E o quinto e o sexto texto está na epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 1, versículo número 13 e 14. Diz o texto sagrado, Tiago falando: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. 14. Ao contrário, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, quando atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa nova série de mensagens que o Espírito do Senhor Jesus tem para nós, a nova série de mensagens tem como tema as tentações de Jesus ao deserto. Tem como tema as tentações de Jesus ao deserto, e a primeira parte tem como tema por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, versículo de número 1, tem algo interessante, diz que e Jesus foi levado pelo Espírito, no caso aqui, Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse versículo antecede o versículo de número 17 de João, capítulo de número 3, que fala a respeito de Jesus no Rio Jordão, quando ele foi para ser batizado por João Batista. A palavra diz que os céus se abriu, o Espírito do Senhor desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Em versículo 17 de Mateus capítulo 3 fala que e os céus se abriu e ouviu-se uma voz do céu, a voz de Deus, que dizia que esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em que eu tenho prazer, ou em que eu sinto alegria. Já aqui, meu amigo, minha amiga, algumas coisas que não cabe, né, para nós os seres humanos, porque nós normalmente como seres humanos somos acostumados à vitória, somos acostumados ao conforto, somos acostumados à regalia, à fartura, e não somos acostumados a passar por dificuldade, a passar por situações controversas. Você vê que no versículo 1 de Mateus capítulo 4 está bem especificado que depois desse episódio, depois da multidão e Jesus ouvir que Deus ele fala, esse é o meu Espírito amado em que a minha alma se compraz. No versículo 1 de Mateus capítulo 4 fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, levou Jesus ao deserto. É interessante que quando o Espírito do Senhor Jesus ministrou ao meu coração sobre essa primeira parte, essa não é a primeira vez que Deus ele faz isso, sempre que Deus ele escolhe alguém, sempre que Deus ele tem prazer em alguém, levar ao deserto. Eu fui pesquisar sobre o deserto. Deserto está se falar de lugares isolados, lugares quentes, lugares onde há ausência de água, há ausência de respiração, há ausência de população. É exatamente isso que Deus ele faz. Deus sempre, quando sente prazer em alguém, Deus sempre vai levar aquela pessoa, seja homem ou mulher, que ele sente prazer, para o deserto da vida, para os problemas da vida. Não é pelo fato, meu amigo, minha amiga, de eu e você, a gente agradar o coração de Deus, ou Deus sentir prazer em nós, que significa dizer que a nossa vida será um mar de rosa. Você vê que quando Deus ele libertou o povo de Israel do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho a seco, a palavra diz que Deus ele levou eles no deserto e eles peregrinaram num período, a princípio era 40 dias. E eles acabaram por ficar 40 anos no deserto e muitos deles morreram lá. Por que o deserto? Deus, meu amigo, minha amiga, ele não dá algo para alguém sem antes testar essa pessoa. Jesus, por ser o modelo da vida cristã, por ser o Filho de Deus, por ser aquele que é o modelo do cristianismo,
ele tinha que ser exemplo. Ele tinha que ser o primeiro a passar pelo deserto da vida. Jesus ele não poderia começar o seu ministério sem antes passar por esse teste do deserto, da dificuldade, da aprovação. E você vê que o texto é bem claro, que diz que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto levou Jesus ao deserto. Você vê que muitas pessoas, quando vêm para o Evangelho, quando tomam a decisão de vir para Cristo, as pessoas delas, quando começam a frequentar, quando começam a vida cristã, tem aquele momento de alegria, tem aquele momento de gozo, que a pessoa sente prazer de ir na igreja, de ler a Bíblia, de orar, que o primeiro amor está fluindo na sua mente, no seu coração. Só que, meu amigo, minha amiga, Deus ele não quer que a gente venha permanecer em estado de criança. Deus ele quer que Deus ele quer que nós venhamos a atingir a estatura de mestre, de adulto. E como é que Deus ele faz isso, missionário? É exatamente nos levando para o deserto da vida, nos levando para situações de humilhação, para situações de provações, para situações de dificuldade, de sofrimento, para a gente crescer. Não tem nenhum homem que Deus ele levanta, ou que Deus vai levantar, ou que Deus levantou no passado, que não foram pisados, que não foram criticados, que não foram humilhados, que não foram colocados debaixo de todos. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele não pode levantar um homem e uma mulher sem primeiro deixar com que aquele homem passe pelo deserto, passa pelo momento de humilhação, passa pelo momento de desprezo, passa pelo momento de abandono psicológico mesmo, a partir dos membros da sua família, de outras pessoas que não vão entender a fé que essa pessoa professa. Isso, olha, se você prestar atenção, meu amigo, minha amiga, a Bíblia Sagrada é o livro dos sofredores. Todas aquelas pessoas que Deus ele honrou, todas aquelas pessoas que Deus ele levantou, todas aquelas pessoas que Deus ele usou e abençoou. Antes de Deus ele abençoar, Deus ele permitiu com que aqueles passassem pelo deserto da vida. Você vê que José ele só veio a ser governador do Egito depois de passar pelo deserto. Depois de passar pelo deserto, então o deserto está a se falar de dias difíceis. Você vê que Cristo ele ouviu a voz do Pai dos céus quando ele foi batizado. É interessante que no Rio Jordão a trindade ele é manifestada. Primeiro que quando João Batista ele batizou Jesus, os céus se abriram e o Espírito Santo ele desceu em forma corpórea sobre uma pomba e pousou sobre os ombros de Cristo. Diz a palavra que Jesus foi cheio do Espírito Santo. E nesse episódio os céus se abriram e o Pai bradou do alto: este é o meu Filho amado, em que eu me agrado, em que eu me alegro. E em seguida Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Não era que o nosso pensamento como ser humano é esse, né? Deus se agrada de mim, então a minha vida tem que ser um mar de rosas. A minha vida ela tem que ser uma vida fácil. A minha vida tem que ser uma vida que tudo aquilo que eu quero, Deus me dá. Meu amigo, minha amiga, Deus ele não quer gerar filhos de papo. Deus não quer gerar homens e mulheres que são habituados à facilidade. Deus ele nos leva sempre para as dificuldades. Primeiro por quê? Porque quer para a gente se preparar. Porque Jesus indo no deserto, você vê que Deus ele não queria, o Espírito Santo não queria que Jesus começasse o seu ministério sem antes capacitá-lo, sem antes prepará-lo. Mais do que isso, que é para entrar em confronto com Satanás. Porque você vê que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, diz assim na sequência do texto, para ser tentado pelo diabo. Missionário, o que é tentação? Eu fui pesquisar. A palavra tentação significa impulso interior para o mal ou convite para o pecado, para a gente errar. A tentação, meu amigo, minha amiga, ela não é pecado, ela é um convite ao pecado. E a tentação ela faz parte da nossa natureza, porque na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo número 3, o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele declara dizendo o seguinte, que não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentado acima do que podeis ou possais. E Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele declara dizendo o seguinte, que
a mesma coisa que Paulo, ele declara dizendo o seguinte, que ninguém a ser tentado diga que de Deus é tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então está bem especificado que Deus ele não tenta ninguém e Deus não pode ser tentado pelo mal porque ele mesmo a ninguém tenta. Mas Tiago ele declara dizendo o seguinte, que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, quando este é atraído e o seduz ao pecado. O que tem levado as pessoas a cair em tentação são os maus desejos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, as pessoas ele olham, os solteiros, né, as solteiras, para um homem casado, para uma mulher casada. Ele em vez de esperar em Deus ou de procurar alguém que é solteiro, o mau desejo vai levar sempre a pessoa a querer desejar aquela pessoa que já tem alguém e vice-versa. Como também aquelas pessoas que estão desempregadas e que quando conseguem um serviço e está na sua empresa e tem uma oportunidade dele roubar o que não lhe pertence, o mau desejo vai vir e vai levar aquela pessoa a querer roubar. Você vê que a tentação, ela não é o pecado, mas ela é um convite ao pecado. E outro episódio que me veio na memória foi que quando José ele estava a sofrer, estava no deserto, José filho de Jacó, ele estava no deserto, no caso no Egito, as coisas não estavam a andar errado na sua vida. E a mulher de Potifar, do seu senhor, se encantou e se namorou de José e queria ter relações sexuais com ele. Mas José, ele foi convidado ao pecado, mas ele não pecou. Então nós entendemos que a tentação, ela é um convite ao pecado. E quando é que acontece o pecado, missionário? É exatamente quando nós damos abertura. Deus ele sabia que Jesus ele não poderia começar o seu ministério sem antes passar por esse teste, porque foi a tentação, foi o deserto que levou o povo de Israel, depois de passarem para o Mar Vermelho, a murmurarem contra Deus, a pecarem contra Deus no deserto, a tentarem a Deus 10 vezes, porque eles pensaram que pelo fato de Deus eles livrar eles do Egito, por Deus livrar eles fazer eles passarem a seco, eles queriam que Deus fosse com eles sempre assim. Mas meu amigo, minha amiga, a vida cristã é uma vida de progresso. Nós não podemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se antes passar pelo teste da tentação, se antes passar pelo teste do deserto. É de suma importância que eu e você, a gente passa pelo deserto sim, porque Deus ele quer que a gente venha crescer, que a gente venha amadurecer e que a gente venha atingir a estatura de mestre e de professor. Não é pelo fato de você passar pelo deserto, pelas coisas não acontecerem na sua vida. Sabe por que a maioria não consegue ser cristão, meu amigo, minha amiga? É exatamente por causa do deserto. É exatamente por causa da dificuldade, porque Cristo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo número 30, ele declara dizendo que no mundo tereis aflições. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Não dá que é para viver a vida cristã sem passar por aflições. Nós temos que passar por esse momento que é para a gente amadurecer, que é para a gente crescer, porque as aflições, o deserto, você não sabe que são os momentos duros, os momentos difíceis, os momentos que a gente é humilhado, que a gente é ignorado, que a gente é esquecido, que a gente é abandonado por tudo e por todos, inclusive por membros da nossa família. É para a gente crescer, é para a gente amadurecer, é para a gente atingir a estatura de mestre. Por isso que Jesus ele não poderia começar o seu ministério sem antes passar pelo deserto. E você vê, meu amigo, minha amiga, como é que é a mente de Deus. Por isso que Deus ele falou no livro de Isaías, no capítulo 55, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Deus ele transfega numa esfera superior. Para além de ir no deserto sofrer, passar por situações complicadas, porque na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 2, versículo de número 18, o autor ele fala a respeito de Cristo, porque ele sofreu passando pelo deserto. Você vê que Jesus ele foi para o deserto, ainda mais sofreu. E mais que é para a situação ficar mais apertada, sofreu ainda mais, passou por tentação. Ele sofreu sendo tentado. Porque a tentação ela não é o pecado, ela é um convite para o pecado. E você vê que o texto fala que
e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O que é que derrubou o primeiro casal, Adão e Eva? Foi o diabo. Foi o diabo. Então, meu amigo, minha amiga, a primeira lição que nós tiramos nessa primeira parte aqui, não é pelo fato, meu amigo, minha amiga, de eu e você, a gente ser cristão, a gente seguir o caminho de Deus, que a vida vai ser um mar de rosa. Cristo ele declarou dizendo o seguinte, que estreito é o caminho, apertada é a porta que leva para a salvação. Todas aquelas pessoas que querem vir para a vida cristã, que querem servir a Deus, que querem se entregar para Cristo, tem que ir pelo deserto. Glória a Deus. Lugar de filho de Deus, meu amigo, minha amiga, é no deserto. Lugar que é para filho de Deus amadurecer, ser aperfeiçoado, é no deserto. E Jesus é o nosso modelo. Se você quer ser cristão, então você tem que estar preparado para enfrentar o deserto da vida. E é o próprio Espírito Santo que nos leva no deserto, que é para a gente crescer, que é para a gente amadurecer, que é para a gente ser moldado, ser quebrantado pelo fogo, pelo calor, pelo problema, pelo sofrimento do deserto. A multidão ouviu quando dos seus bradou a voz, Deus falando, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. A ele ouvi-lo. Deus é que falou aquilo, e em seguida o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está a entender, meu amigo, minha amiga, como é que é a vida cristã? Está a entender que ser cristão não é para todos? Que as pessoas querem simplesmente se limitar em frequentar igrejas, assistir os cultos, mas só não querem fazer a coisa certa. As pessoas não querem parar de mentir, as pessoas não querem parar de roubar, as pessoas não querem parar, os solteiros, de ter uma vida sexual ativa, as pessoas não querem parar de viver uma vida de falsidade, as pessoas não querem parar de viver uma vida de roubo. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque as pessoas querem viver a vida, querem frequentar a igreja, mas não querem enfrentar o deserto, que é fazer a coisa certa. As pessoas não querem sofrer por fazer a coisa certa, porque foi isso que Cristo ele fez. Cristo ele sofreu, ele sentiu a dor, mas ele não errou. Porque o autor aos Hebreus no capítulo 4, versículo número 15, ele declara o seguinte, que porque não temos um grande sumo sacerdote, Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um como nós, que em tudo foi tentado. Está a entender, meu amigo, minha amiga? Jesus ele foi tentado em tudo, de todas as maneiras. Porque Tiago ele fala dizendo o seguinte, que ninguém ao ser tentado diga que Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, mas cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Primeiro, essa é a primeira parte que o Espírito quer que a gente venha tirar como lição para a nossa vida, é que Deus é quem nos leva, o Espírito de Deus, para aqueles que são filhos de Deus, é quem vai levar o cristão, o homem, a mulher de Deus para os desertos da vida. Deserto está a se falar de sofrimento, está a se falar de lugares isolados, está a se falar de dias difíceis, está a se falar de momentos de dificuldade, está a se falar daquele momento que você está a fazer a coisa certa, mas nada está a acontecer. Estás falando daquele momento que você estás andando no caminho do Senhor, mas só estão a te dar risada, só estão a brincar com a tua cara, as só estão a te ignorar por não ver as coisas acontecer. Porque, meu amigo, minha amiga, é isso que Deus, ele... Sabe como é que Deus, ele trabalha? Deus, ele abate o ser humano para verdadeiramente levantar. Satanás é o contrário. Satanás, ele levanta para verdadeiramente abater. Já Deus é o contrário. Deus ele nos abate, ele nos pisa, ele nos humilha através da dor, através do sofrimento, através dos desejos dessa vida, que é para depois ele nos levantar. Foi isso que ele fez com Jó, e é isso que ele tem feito com todos aqueles que querem compromisso com ele. Jó, ele tinha uma vida abastada, uma vida rica, era o homem mais rico do Oriente. Aí Satanás apareceu para Deus e falou, não está bom assim. Não está bom que Jó simplesmente ele venha te honrar, ele venha te servir, vivendo no luxo, vivendo os filhos dele com saúde.
E, Jó, e Satanás, você vê como é que é Satanás, meu amigo, o adversário, o opositor. Ele falou para Deus, tira tudo o que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar de ti. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Deus ele poderia não dar ouvido, porque Deus ele é onisciente, Deus ele sabia que Jó não poderia fazer. Mas por que que Deus ele deixou com que Satanás tocasse em tudo de Jó? Por que, meu amigo, minha amiga? Porque de um lado Deus ele concordou com Satanás. É bem verdade que eu sei que Jó ele não vai me negar, eu sei que Jó ele é fiel a mim, eu sei que Jó ele mata, ele não vai me trair. Mas é pá, Deus na cabeça, no coração dele, é pá, que é para não acostumar Jó simplesmente no luxo, a me servir, a me amar no luxo. Deixa permitir o deserto acontecer na vida dele. Aí Deus ele fala com Satanás, tira tudo o que ele tem. E Satanás ele saiu da presença do Senhor. Fez exatamente. Sabe por que isso, meu amigo, minha amiga? Porque Deus ele não quer que a gente se acostuma simplesmente ao luxo. A gente tem que amar a Deus, chova a chuva, caia canivete. A gente tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, a gente estando na riqueza ou na pobreza, a gente tem que amar a Deus. Mas sabe como é que são pessoas que não são cristãs? As pessoas elas são movidas pelo momento. Olha, seja homem, mulher, até homens e mulheres que são obcecados pela riqueza, que são obcecados pela sua beleza física, que são obcecados em viver bem, que são obcecados em viver no luxo. Mas quando as coisas começam a acontecer errado, quando o sofrimento vem, quando o deserto vem, as pessoas elas começam completamente a perder o equilíbrio, irmão. Você sabe por quê, meu amigo? Porque o ser humano não quer sofrer. O ser humano não quer passar pelo deserto da vida. Porque Israel, Deus ele testou o primeiro casal. Deus ele sabia que Satanás poderia tentar Adão e Eva no jardim do Éden. Mas Deus ele permitiu com que eles passassem pelaquele deserto. Eles fracassaram, eles caíram. E Deus também permitiu com que o povo de Israel, depois deles verem todos os sinais, todas as maravilhas que Deus ele fez no Egito, Deus lançando pragas que é para destruir, que é para esforçar o faraó a libertar o povo de Israel, eles vendo Deus a libertar, a tirar eles do mar vermelho, a fazer eles passarem em seco do mar vermelho. Deus ele leva eles para o deserto, eles tentam a Deus 10 vezes e a maior parte deles morrem no deserto. Sabe por quê, meu amigo? Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? As pessoas não querem passar pelo deserto. As pessoas não querem ser guiadas pelo Espírito Santo, não querem passar pelo deserto e quando a tentação chega, as pessoas caem. Por isso, meu amigo, minha amiga, essa é a primeira parte que tem como tema porque o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Nos ajuda a refletir, meu amigo, minha amiga, que viver a vida cristã é passar pelo deserto, é passar por momentos de dificuldade, é passar por momentos de humilhação, de provação, é estar por debaixo de todo. Você vê que a história de José, ele foi vendido pelos seus irmãos. É um deserto que ele passou. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Para além dele passar por esse deserto, mais do que isso, ele foi tentado para ter relações sexuais com a mulher do seu patrão, mas ele não pecou. Ele fez como Cristo. Ele sofreu no deserto, foi tentado, mas não revidou. É isso que Deus ele quer. Deus ele quer que a gente venha crescer. Deus ele quer que a gente venha amadurecer. Nós não devemos ter medo, meu amigo, minha amiga, de passar pelo deserto, de sofrer por fazer a coisa certa. E nós não podemos ter medo de ser tentado, porque a tentação é um convite ao pecado, mas a tentação ela não é pecado. Ele é um convite que é para a gente pecar. A gente só peca se a gente quer. Amém? Espero que essa primeira parte nos ajude a refletir, meu amigo, minha amiga, aqui sobre essa nova série de mensagens que nós estamos sobre as tentações de Jesus ao deserto, as tentações de Jesus e as tentações de Jesus, as lições importantes para a nossa vida, nos ajuda a refletir, meu amigo, minha amiga, aqui. Deus ele quer que a gente venha crescer, que a gente venha amadurecer. E nessa primeira parte tem como tema porque o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, nos ajuda a refletir que ser cristão é passar pelo deserto, é ser tentado, mas não cair no pecado, não ceder à tentação, nem tampouco revidar no deserto. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que ela é mais doce do que mel. O Senhor quer, meu Deus, que a gente venha crescer, venha amadurecer
na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só não quer que a gente venha a permanecer sempre na estatura de criança. O Senhor quer que a gente venha a amadurecer. Por isso que essa nova série que tem como tema as tentações de Jesus ao deserto e as suas lições para a nossa vida, nos ajuda a refletir que o Senhor quer que a gente venha a ser dirigido pelo Espírito Santo, que a gente passe pelo deserto da vida, que a gente seja tentado, mas que a gente não venha a revidar, que venha nos levar a crescer, a amadurecer. Só tenho que louvar e te agradecer por essa primeira parte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém e graças a Deus. Deus, Ele quer, meu amigo, minha amiga, que a gente venha a crescer na graça e no conhecimento. E começa nessa primeira parte que o Espírito nos levou a conhecer hoje, que é que Deus, Ele quer que a gente passe pelo deserto, que Deus, Ele quer que a gente seja tentado, mas que a gente não venha cair em tentação, amém? Deus abençoe a todos vocês, desejo a todos um bom final de semana e desejo estar com vocês na segunda parte dessa nova série de mensagens que tem como tema as tentações de Jesus ao deserto e as suas lições para a nossa vida. Nos ajuda a refletir que Deus, Ele nos ama e Ele quer que a gente venha crescer, amém? Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço, até a segunda parte, tchau.